vez que eu estou aqui. Queria agradecer a confiança de Deus, a confiança da liderança, a confiança da igreja. Eu oro para que nessa noite, nessa quinta-feira, que tem por esses dias feito frio, mas que através da palavra o Senhor venha acalentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Que nessa noite você possa ser grandemente abençoado através dessa palavra no nome de Jesus. Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem a respeito, acerca de esperança, e dentro desse tema nós temos subtemas, que hoje o tema dessa terceira mensagem é a esperança que você precisa ter para você construir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis são primordiais para filhos de Deus, são primordiais para cristãos que estão envolvidos de verdade com a causa de Cristo e com o seu reino, que é o reino inabalável. Amém? Que nessa noite o Senhor possa falar com você grandemente. Eu, por esses dias, eu vi que uma universidade, ela realizou uma pesquisa por muitos anos, com um número grande de pessoas, e nessa pesquisa constava apenas uma pergunta, e a pergunta era: como que uma pessoa consegue ser feliz e ter uma vida longa? Essa era a pergunta. E com o decorrer da pesquisa, com o decorrer dos anos, eles conseguiram identificar que todas as pessoas que experimentavam a velhice, que entravam para a idade mais avançada, né, para a terceira idade, como as pessoas falam, todas as pessoas que entravam para a maioridade mais avançada, elas tinham um segredo em comum. Nada mais, nada menos que essas pessoas, elas cercavam-se de relacionamentos de qualidade. Relacionamentos de qualidade. Eu achei essa pesquisa super interessante, mas para nós, eu e você que já lemos a Bíblia, que já lemos em constância a palavra de Deus, não é difícil a gente conseguir chegar nessa conclusão, não é mesmo? Relacionamento de qualidade, relacionamento saudável é algo que a gente sabe que produz vida, não só na gente, mas em relação às pessoas que nos cercam também, não é mesmo? Então isso é muito importante. Então a dica que eu queria deixar para vocês: façam amigos. Por que façam amigos? Porque é sábio o fazê-lo. Cultive as pessoas da sua família, os seus vizinhos, a sua vizinhança, as pessoas da sua comunidade, os irmãos em Cristo Jesus. Cultive essas pessoas, porque toda pessoa correta, ela traz bênçãos para a vida de outras pessoas e não maldição. Então toda pessoa correta, ela traz bênçãos para a vida de outras pessoas. E Deus, ele leva isso tão a sério, mas tão a sério, que ele mesmo quer nos fazer seus amigos. E isso é muito glorioso. É muito glorioso. Então, a vida cristã não tem como, ela sempre será acerca de relacionamentos. Relacionamentos tanto nós para com Deus, no nosso vertical, e tanto nós para com as pessoas no nosso horizontal. Então, é relacionamento por todos os lados, a gente não consegue fugir. Né? Tem gente que fala: eu prefiro trabalhar com máquinas do que trabalhar com pessoas. Ok, é uma opinião sua, talvez é uma vocação sua, sem estar lá atrás de um computador. É o seu estilo, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de me envolver com isso. Tá, mas a gente não consegue fugir do relacionamento. Você fala: mas eu moro sozinho e trabalho com máquinas. Tá, mas você tem família. Não, a gente não consegue fugir disso. Né? A gente tem vizinhos, seja em cima, embaixo ou no nosso lado. A gente não consegue fugir disso. A gente vai no mercado, a gente tem o convívio na vizinhança, então não adianta, a gente se relaciona com pessoas o tempo inteiro. Não, quer você goste ou não, a gente se relaciona com pessoas o tempo inteiro. Né? Então não tem como a gente fugir desse ponto de relacionamento interpessoal, de pessoa a pessoa. Né? E o nosso relacionamento com Deus, ele começa com a salvação, e ele vai progredir e vai levar a gente para uma restauração de relacionamento com Deus, que vai evoluir ainda mais na nossa caminhada com a santificação e que vai culminar na nossa glorificação. Então começa daqui até a gente chegar lá, na linha de chegada lá com Deus. Relacionamento, né? Então a gente
precisa abrir os nossos olhos para que a gente possa cuidar mais dessa questão de relacionamento. E não tipo, essa pessoa eu não falo mais, eu não quero mais saber disso, tudo bem, daqui a pouco eu conheço pessoas novas e por aí vai. Não, Deus tem propósito em todas as coisas. Então a gente não pode simplesmente dar as costas para qualquer pessoa que entra na nossa vida. Se Deus colocou, Deus ele é um Deus de propósitos. Então se Deus colocou certa pessoa na nossa vida, certa pessoa no nosso caminho, a gente não pode abrir mão assim tão fácil. Pode ser que Deus tenha algo que através da sua vida, aquela outra pessoa vai ser abençoada. Então pense nisso com carinho a partir de agora, nessa questão de relacionamento interpessoal. Não significa que todos os cristãos eles tenham facilidade no seu relacionamento, mesmo na comunidade da fé. Não significa que a gente está aqui, que a gente é perfeito e a gente consegue tudo. Não, às vezes não é fácil. Assim, eu e você sabemos disso. Não é fácil. Lidar com pessoas em si não é fácil. Não é verdade? Mas o Senhor ele nos ensina, nos capacita e nos faz evoluir em relação ao nosso amor com outras pessoas. Né? Então, são passos que a gente vai ter que dar, passos de fé até, passos de esperança, né? Para que a gente possa abrir, escancarar, expandir os nossos olhos, né? Para que a gente possa caminhar e dar passos e passos, até para que a gente possa alcançar a vitória, se a gente tem dificuldade em relação a isso. Então, que os nossos relacionamentos sejam como uma grande rede lançada no mar desse mundo, que é o grande alvo de Deus. Né? A gente está aqui para ser instrumento, a gente está aqui para ser usado. Deus enviou a gente aqui com um propósito, não um propósito de só a gente ser agraciado, de só a gente ser abençoado, não, mas sermos um canal, literalmente um canal para abençoar aonde quer que a gente esteja. Tem lugar que só você vai, que eu não vou, que fulano não vai, que fulano não vai. É você que vai estar lá. Então você que vai ser usado por Deus ali. Né? Então seja sensível, coloca diante de Deus para que você venha ter essa sensibilidade, para você ouvir a voz do Espírito Santo, para você vir as coordenadas que Deus tem para colocar na sua boca, para que Deus tem para colocar nas suas atitudes em relação às outras pessoas. Outras pessoas podem ser agraciadas e trocadas por Deus através da sua vida. E isso é grandioso, isso é tremendo. Né? Há um dito muito popular em relação à esperança, que diz: a esperança é a última que morre. Eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido esse dito, né? É um dito muito popular. A esperança, ela é a última que morre. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizendo que Deus, ele é o Deus de toda a esperança e ele nunca morre. Glória a Deus por isso. Ele é o Deus de toda a esperança e ele nunca morre. Você ter esperança é um estilo de vida. É um estilo de vida você ter esperança. Só que às vezes, ou muitas das vezes, nós vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós ouvimos. E acabamos que desprezamos, que deixamos de lado o que está escrito na palavra de Deus. E uma coisa que a gente precisa começar a observar é que os nossos olhos e os nossos sentimentos, eles podem nos trair. Você sabia disso? Os nossos olhos e os nossos sentimentos, eles podem nos trair. Eles podem nos trair porque a gente pode estar com os nossos sentimentos machucados, a gente pode estar com os nossos sentimentos feridos. E a junção disso tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente já provou, tudo aquilo que a gente já experimentou, a somatória de tudo isso pode fazer com que venha trazer desesperança para o nosso coração. Só que se nós formos ali constantemente firmados na palavra, alimentando-se da palavra de Deus, que é vida, que é alimento, que é nutrição para a nossa vida, que reflete tanto na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, se a gente estiver firmado ali, nós sempre vamos ter algo chamado esperança. Amém? Nós sempre iremos ter algo chamado esperança. A história de Neemias, ela inspira qualquer pessoa que esteja interessada em realizar a obra de Deus, em fazer a obra de Deus. No livro de Neemias, a gente consegue observar que aqui consta, você consegue ver, se você ler o livro de Neemias, que existe
liderança e espiritualidade. Você consegue ver isso aqui fácil. E já no primeiro capítulo, a gente consegue ver que Neemias, ele era um cara muito diferenciado. Ele era uma pessoa muito diferenciada. A gente consegue enxergar, e no livro de Neemias também, aqui a gente vê que tem super esclarecido, tem vários registros, né, descrevendo como que foi esse processo, os fatos da reconstrução dos muros de Jerusalém e as reformas entre o povo. Né? E a gente consegue ver também que Neemias, ele tinha um coração voltado, já no primeiro capítulo a gente consegue observar isso, que ele tinha um coração voltado para Deus e o coração voltado para as pessoas. Ele tinha ligação com Deus, ele tinha um coração ligado às pessoas também. Então, nesse ponto, a gente pode aprender um pouco sobre isso hoje. Queria que você abrisse comigo lá no livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 1 até o 3. Aliás, do verso 1 até o 4. Neemias 1, do 1 até o 4. Abre aí comigo para a gente ler. Tá. Neemias 1, do 1 ao 4, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele de alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse relato aqui, a gente consegue ver que essas más notícias, Neemias, ele era copeiro do rei, né? E até um certo dia ele recebeu essa notícia da situação caótica que estava lá em Jerusalém e a respeito da situação do povo. E essa notícia fez com que Neemias ficasse altamente contristado. Ele ficou altamente contristado. Ele se lamentou por vários dias, mas a esperança dele não foi o suficiente para que a esperança dele secasse. Houve lamento? Sim, mas houve jejum e oração também. Então, o Senhor, ele estava agindo ao redor de Neemias. O Senhor realmente, ele queria fazer com que as pessoas que moravam, que situavam lá em Jerusalém, que habitavam lá, elas fossem abençoadas assim de uma maneira extraordinária, de uma maneira absurda. Deus tinha planos para aquele povo de lá, né? E então o Senhor, só que ele precisava contar com alguém que estivesse disponível, ele precisava contar com alguém que estivesse com o coração aberto, com o coração queimando, que o conhecesse, não apenas de ouvir falar, mas que conhecesse na intimidade mesmo, de andar com ele, de buscar ele em sinceridade. Ele precisava de alguém disponível, ele precisava de alguém disposto, ele precisava de alguém comprometido. Será que se o Senhor olhar hoje, nesse momento, para a nossa nação, ele consegue achar alguém com o coração aberto, ele consegue achar alguém, Senhor, eis-me aqui, envia-me? Será que o Senhor consegue achar alguém assim na nossa nação? Alguém que caminha com o Senhor, alguém que ama o Senhor, alguém que quando o dia mal chega, o primeiro passo é entrar na presença de Deus, ainda que seja para chorar, ainda que seja para se descabelar, mas vai para o lugar absoluto, mas vai para o lugar certo, vai para a pessoa certa. Será que se o Senhor abrir as janelas dos céus e olhar para a nossa nação brasileira, será que ele consegue encontrar alguém que esteja disponível, alguém que diga, Senhor, eis-me aqui? Porque se a gente for analisar todas as esferas da nossa sociedade, ela precisa de uma reforma, ela precisa de algo novo, ela precisa de uma bala, ela precisa que a mão do Senhor apareça. Será que se o Senhor olhar para nós, ele vai nos encontrar?
Que a gente tenha essa mesma sensibilidade de Neemias para ser usados na mão de Deus. A melhor coisa que a gente pode fazer é dizer sim para o chamado de Deus. É dizer sim. Talvez você fale, mas eu nunca me imaginei fazendo isso e eu acho que eu me encaixaria, eu me identifico mais com isso aqui. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer quando se trata do chamado de Deus é dizer sim. Mas eu sonhei em fazer isso aqui. Mas você dizendo sim para o chamado de Deus, você pode ter certeza que você vai se realizar no chamado de Deus. Você pode ter certeza que dizendo sim, os seus sonhos vão se realizar. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. É perfeita. Diga sim, só vai. Não queira entender, só vai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja sensível. Não pense, mas comparando com essa obra que Neemias fez, foi algo absolutamente grande, mas o Senhor pode te usar dentro de um quadrado, dentro da sua empresa, na sua vizinhança, no seu bairro, em qualquer lugar. Se Ele te chamar, vai. Porque às vezes a gente se prende no pensamento de, mas eu não vou conseguir. Eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho capacitação, eu não tenho ferramentas para isso. Mas a gente se esquece que se Ele chamou, é Ele quem vai suprir. É Ele quem vai dar as coordenadas, Ele não vai despejar um caminhão de uma vez só, mas conforme você for andando, Ele vai te dando, Ele vai te auxiliando. E claro, você vai estar lá sempre na presença dEle, buscando orientação, buscando informações precisas para o seu cotidiano, para vencer a luta. Às vezes a luta pode ser gigantesca, pode ser enorme, mas vai causar um grande impacto. Um grande impacto aonde for que o Senhor te enviar. Então não tenha medo, porque não é você que vai fazer. Lembre-se que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Então é as suas mãos que Ele vai usar. Então é Ele que vai te movimentar. É Ele, você vai, se permita fluir nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai fazer. Não é você, você vai ser um canal, você vai ser um instrumento. Só se permita ser usado. Só se permita ser usado. A condição é do Senhor. As ferramentas é Ele que vai dar. Só se permita ser usado. Se entrega na mão de Deus, que o mais Ele tudo o fará. Na agenda de Deus não existem coincidências e para o propósito de Deus, para o chamado de Deus, nada é por acaso também. Só que infelizmente nos nossos dias, muitas pessoas querem ser usadas por Deus. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus. Eu acredito que se eu lançar essa pergunta aí, você vai colocar aí no chat, que sim. Você vai falar assim, quem aqui quer ser usado por Deus? Unânime, todo mundo quer ser usado por Deus, porque para um filho de Deus, para um cristão de verdade, isso é muito nobre, isso é muito prazeroso, a gente ser instrumento, a gente ser como um vaso na mão dele, enfim, a gente ser um canal de bênção para a nossa terra, para a nossa nação, para a nossa família, para a nossa comunidade, enfim, é prazeroso demais a gente ser instrumento nas mãos de Deus. Então se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você vai responder que sim, você quer ser usado. Só que muitas pessoas querem ser usadas, mas muitas pessoas não querem passar pelo processo de moldagem e de transformação. Muitas pessoas não querem passar por esse processo de moldagem. Só que muitas dessas pessoas querem ser usadas, não querem passar pelo processo de transformação e moldagem. E pode ser que essas muitas pessoas estejam próximas da igreja, bem próximas da igreja, mas longe de Deus. Como é que a gente vai ser usado por Deus se a gente não passou por essa reforma antes? Não tem como. Não vai ser algo sustentável. A gente não vai conseguir levar por muito tempo. E pode ser que a gente comece a fazer as coisas do nosso jeito. A gente tem que se esvaziar de uma tal forma que não haja mais espaço para o nosso eu, mas para a vontade de Deus. A gente tem que entender que todo tempo a gente está aqui com propósito, a gente não está aqui de brincadeira. Claro, a gente está aqui para ser feliz e para cultivar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, as nossas famílias, as nossas praias, enfim, comida boa, que eu gosto muito também. Mas, enfim, é muito além disso. Isso é bênção para as nossas vidas, mas tem um propósito muito maior que isso. E a gente não pode esquecer que a gente está aqui com intencionalidade. Quando o Senhor enviou a gente lá da eternidade para vir para cá, Ele lançou palavras a nosso respeito.
Você sabe quais são essas palavras? Quais são os propósitos de Deus para sua vida? Se eu fosse você, eu começava a buscar Deus hoje para entender isso. Porque você não veio aqui à toa. O Senhor colocou aqui para te usar. O Senhor colocou aqui porque Ele te ama, porque Ele acredita em você, porque você tem potencial. Não deixa nada no seu caminho te desanimar, não deixa nada no seu caminho ser pedra de tropeço. Vai avançando, vai buscando, junta lá com o irmão, pede oração para outro, vai jejuando aqui, fica junto, fica firme, vai buscando, porque a ideia é sempre a gente avançar. Né? Neemias, ele era uma pessoa que confiava em Deus. Neemias era um homem de oração. Antes de tomar qualquer atitude, ele sempre falava com Deus. Então, resumindo, Neemias, ele conhecia o caráter de Deus, ele confiava no poder de Deus e ele tinha na sua consciência de que para ele ter sucesso, esse sucesso viria de Deus. Que a gente possa pensar assim também, que para tudo que a gente fazer, para que tudo que a gente venha a ter vitória, a gente possa ter êxito, a gente possa confiar, acreditar e ter isso bem claro, cristalino em nós mesmos, que isso vem do Senhor. Tudo vem dele. Neemias é um grande exemplo para a gente. E eu queria ler aqui um textinho de um missionário brasileiro que diz assim: Jesus conhece o secreto da sua vida. Uma vez ele falou isso. Jesus conhece o secreto da sua vida. É certo que ele não se impressiona com as grandes construções que você levantou, as realizações aclamadas por multidões ou as teses defendidas debaixo dos holofotes. O carpinteiro olha direto para o seu coração e vasculha sua alma. É justamente nesse campo que você será encontrado fiel ou não. Forte, né? Então, às vezes, a gente se prende muito na obra, no que fazer, no aparecer. Mas o Senhor, na verdade, Ele quer o nosso coração, Ele simplesmente nos quer. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer a gente na superfície, poxa, eu estou fazendo, eu estou subindo no altar, eu estou aparecendo, as pessoas estão me vendo, seja através de mídias sociais ou até mesmo dentro da igreja. Ah, eu estou fazendo, estou acontecendo, eu que estou liderando, blá, 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 blá. Cara, é muito mais do que isso. Isso é uma parte só, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. O Senhor quer a gente por inteiro. Então tem que começar de dentro para fora essa reforma dentro de nós, para que a gente possa conseguir construir relacionamento saudável com o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 12, do 28 ao 31. Marcos 12, do 28 ao 31. Que diz assim. Opa, eu abri Lucas, peraí. Marcos 12, do 28 ao 31. Que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Então, a gente consegue observar que, em cima desse mandamento, qual é o maior? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito, eu tenho a convicção que esse é o maior propósito de vida de qualquer pessoa que já botou o pé aqui nessa terra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você consegue amar a Deus acima de todas as coisas, você vai obedecer,
você vai conseguir amar aos outros, você vai conseguir cumprir as leis de Deus, as ordenanças de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, eu acredito que é o principal, que é o nosso maior propósito aqui, independente do que você faça entre os ministérios. Esse é o maior propósito de qualquer pessoa, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é legítimo nós afirmarmos que a síntese do Evangelho aponta para um relacionamento amoroso para com Deus e com as pessoas. Mesmo nessa era atual que a gente esteja, que a gente vê que relacionamentos têm se tornado virtual, que relacionamentos têm se tornado cada vez mais descartáveis, mas é sábio para um filho de Deus terminar bem. Então é sábio para um filho de Deus construir relacionamento saudável. É sábio para um filho de Deus. E terminar bem, eu não correlaciono a condição ao padrão do mundo, né? Tipo, que é da maneira dele, mas sim a maneira do Senhor, o jeito do Senhor, na maneira perfeita do Senhor, que é pra gente terminar bem. E que os nossos relacionamentos, eles possam ser construídos em Deus, que a gente possa ter a prioridade de nos relacionarmos com o Senhor em constância, para que a gente possa a cada dia ser moldado, né? A obra do Senhor é constante na nossa vida até o nosso último dia aqui. Então, por todos os dias, a gente tem um trabalhar do Senhor. Não tem ninguém aqui que possa falar assim, eu já sou perfeito. Mentira, não tem ninguém aqui. Então, que a gente esteja aberto para que o Senhor, que a gente dê liberdade para que o Senhor trabalhe em nós constantemente a sua vontade, o seu querer, para que Ele venha achar rachaduras dentro de nós, que por vezes pode acontecer que a gente não enxergue, mas na caminhada com Deus, na relação ali com Ele, Ele vai nos mostrando, vai nos curando, vai nos reformando, vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. Neemias, ele sentiu a dor daquelas pessoas que estavam sofrendo em Jerusalém. Ele não as conhecia pessoalmente, mas elas precisavam de alguém que se colocasse em favor delas. Então, assim, a empatia e o amor é algo que provém de Deus. A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa se sensibilizar pela dor das pessoas, pelo momento que elas estão passando, em querer ajudar elas. E às vezes a gente é muito egoísta, né? Uma coisa que se eu pudesse escolher para tirar da minha vida seria o egoísmo, porque no chão do egoísmo nasce qualquer coisa, né? Então às vezes a gente olha muito mais para a gente, muito mais para a nossa condição, ou até mesmo para aquelas pessoas que estejam um pouquinho mais próximas da gente, mas a gente precisa olhar como um todo, né? E olhar como Deus olha, amar como Deus ama, para que a gente possa cumprir esse mandamento. Então que o Senhor trabalhe em nós, para que a gente venha alcançar êxito no cumprir da sua palavra, no cumprir da sua vontade, no nome de Jesus. Amém. O envolvimento com a obra de Deus depende da capacidade do crente em perceber as necessidades que precisam ser atendidas. Então, na nossa era atual, existem muitas famílias em crise. Existem muitas igrejas que precisam de lideranças curadas, lideranças preparadas, lideranças que são transformadas, lideranças que são cheias do amor de Deus, lideranças que estejam posicionadas, lideranças que não esqueçam nem um dia sequer que o Senhor vai voltar para nos buscar. Então a gente precisa estar preparado para esse dia. E também muitas pessoas estão carecendo, muitas almas estão carecendo pelo amor de Cristo. Pessoas estão carecendo pelo amor de Cristo. Então há muitas visitas para fazer. E em cada uma dessas situações, entre tantas outras, há muita dor. Que eu e você venhamos nos sensibilizar. Que eu e você venhamos clamar a Deus para que a gente venha ter ouvidos sensíveis. Para que o Senhor nos envie. Senhor, aonde está precisando? Aonde a graça de Deus precisa alcançar? Aonde eu preciso levar sal? Essa semana eu estava lendo, nós somos sal
da terra e luz do mundo. A gente não pode esquecer disso. Então vamos começar a orar para que o Senhor comece a nos enviar. Senhor, me leva num lugar onde eu possa criar relacionamentos para salgar. Me leva em um lugar onde eu possa criar relacionamentos para iluminar aquele lugar, iluminar aquela vida, para que aquela pessoa possa ver a sua maravilhosa luz, para que essa pessoa, para que aquele ambiente, para que aquelas pessoas, elas possam sentir sede e venham provar da água da vida. Em nome de Jesus, que eu e você venhamos nos posicionar para que o Senhor possa nos usar. Tá mais do que na hora da gente se levantar. A zona de conforto não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. O Senhor nos chama para a construção de relacionamentos com propósito. Vamos construir relacionamentos com Deus com propósito. Vamos construir relacionamento com pessoas com propósito. O Senhor nos chama nessa noite para a construção de relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus. Nossas igrejas precisam de homens e mulheres de visão. Pessoas que consigam ver o que poucos conseguem ver. A gente pode ver aqui que na história de Neemias, mesmo a cidade destruída em ruínas, ele muito se entristeceu, mas lá na presença de Deus, ele foi abastecido. E lá na presença de Deus, ele ganhou um novo olhar, ele ganhou uma nova ótica, né? De que aquilo que estava ao chão, de que aquilo que estava em ruínas podia se reerguer, podia ressuscitar, né? Então, que o Senhor, a gente possa olhar para o caos, que a gente sabe que está um caos na nossa nação, que a gente possa olhar com o olhar do Senhor, que a gente possa se reerguer também e ser usado grandemente na mão de Deus para abençoar a nossa nação. Seus planos, o Senhor revela os seus planos aos seus servos que se preocupam em nutrir uma espiritualidade saudável, a obedecê-lo em qualquer circunstância. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque visão ministerial sem espiritualidade não vem de Deus. Amém? Que o Senhor, Ele venha trabalhar em nós essa palavra, que essa palavra continue ecoando nos nossos corações, que nós venhamos entender. Eu oro agora para que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais, para que o Senhor encha você de algo novo, para que a graça dele te cubra, para que aonde você for, o Senhor te traga à memória essa palavra e no abrir da sua boca ele vai te usar. Você tem conteúdo para isso. Não pense em, mas eu precisava disso. Não, só abre a sua boca que o Senhor vai te usar. No nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado de alguma maneira. Queria que juntos agora a gente se colocasse em oração para o Senhor selar essa palavra, para o Senhor trabalhar isso em nós, para que a partir de hoje o Senhor comece essa obra, comece a refinar essa obra que Ele já começou, para que a gente possa ser grandemente usado nas mãos do nosso Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? É a coisa mais linda que já aconteceu na nossa vida. A nossa vida ganhou cor, a nossa vida ganhou paz, a nossa vida ganhou alegria. Obrigada, Senhor. A sua alegria, ela é a nossa força. Nós provamos em pele, Senhor. Nós não falamos porque apenas está na Bíblia, mas nós sabemos em pele, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor é alimento. Mesmo tendo os dias maus, o Senhor tem sido o nosso alimento, o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. O seu toque nos cura, Senhor. O seu colo é o nosso lugar favorito para chorar as nossas dores, mas também é o nosso lugar favorito para te agradecer e para te amar. Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que o Senhor venha com o seu toque especial, para que a sua mão majestosa, Senhor, guie todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, para que a sua bênção o alcance, para que o seu toque, Senhor, seja sobre eles e que em nome de Jesus, Pai,
o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas para que relacionamentos, em primeiro lugar, com o Senhor, seja, Senhor, restabelecido. Eu oro para que o Senhor renove a nossa aliança, Pai. Renova a nossa aliança para que nós venhamos te amar melhor, para que nós venhamos te obedecer com excelência, para que nós venhamos ser sensíveis à sua doce voz, Senhor. A sua doce voz, nós queremos te ouvir, Senhor. Nós sabemos, nós aprendemos que vale cada centavo, Senhor, da sua transformação. E nós queremos passar por ela, Pai, custe o que custar, Senhor. Nós já estamos nos encaminhando, Senhor, para os últimos dias nessa terra. Mas nós sabemos que a sua obra não acabou, ainda não acabou, até que o Senhor diga que acabou. Pai, que o Senhor nos use, Pai. Faz de nós instrumentos, faz de nós como filhos avivados, como filhos desesperados e apaixonados pela sua presença, Senhor. Nós queremos te amar mais, nos ensina, nos conduza, coloca pessoas no nosso caminho para a gente amar, mas também coloca, Senhor, pessoas para que possa caminhar conosco, para que venha junto a nós, Senhor, para nos abençoar. Eu sei que existem pessoas que nos ferem, mas também existem pessoas que nos abençoam, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos cure das nossas emoções, que muitas das vezes é o nosso maior inimigo, Pai. Que nós venhamos confiar na sua palavra, não naquilo que nós vemos no nosso natural, não naquilo que nós ouvimos ou sentimos, mas que nós venhamos ter, Senhor, a plena convicção de que a sua palavra é real, que a sua palavra é força, que a sua palavra é vida, Senhor. É vida em nós, Senhor. Abençoe os nossos dias vindouros, Senhor. Usa-nos, que haja testemunho, Senhor, do seu poder manifesto sobre nós, que caia chuva de bênção sobre as nossas casas, que a provisão venha, que aonde há briga, que aonde há luto, que aonde há dor, que aonde há falta de paz, o seu poder adentre, Pai. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós louvamos o seu nome e te bendizemos. O Senhor é bom, Pai. Obrigada por tudo. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.